Tratado de Versalhes. O fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Alemanha, que havia sofrido uma derrota, teve de aceitar os termos humilhantes do Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, cujas resoluções infligiam ao país uma série de medidas que provocavam ainda mais privações e humilhações ao povo alemão. Entre tais medidas, estava o pagamento de vultosas indenizações aos países vencedores da guerra e a perda de territórios para os aliados. Entre 1919 e 1923, a Alemanha sofria de uma ruína econômica devido à derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Para o pagamento aos aliados, o governo de Weimar imprimiu mais dinheiro, gerando uma hiperinflação. A escassez de empregos e a falta de alimentos colocou o povo alemão em extrema pobreza. Uma nota de 10 milhões de marcos mal comprava pães. Em 1922, Poincaré retornou ao poder, desta vez como primeiro-ministro. Em 1923, ele ordenou a ocupação do Ruhr para forçar a Alemanha a pagar as reparações que devia. Nessa época, Poincaré era visto, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, como uma figura agressiva. Poincaré la guerre. O plano do chanceler Cuno para resolver a questão das reparações e estabilizar o marco no mercado de câmbio foi rejeitado pelos aliados a pedido do primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores da França, Poincaré, quando a Alemanha ficou com dívidas em seus embarques de madeira e carvão. Ele foi o primeiro presidente da República de Weimar de 1919 a 1925. Ebert fez a transição do Império para a democracia na Alemanha e enfrentou uma guerra civil contra os comunistas de 1919 a 1921. Uma hiperinflação com economia arruinada. Em 1923 não reagiu contra a ocupação do Ruhr, pagando a dívida alemã com a França e Bélgica. As minas de carvão do Ruhr na Alemanha. Desde 1922 o dinheiro alemão, o marco, estava desvalorizado pela hiperinflação. Os franceses não queriam mais os pagamentos de reparação da Primeira Guerra em dinheiro, mas sim ouro. As reservas alemãs estavam escassas, então o primeiro-ministro francês Poincaré exigiu minérios como pagamento: carvão e ferro. A ocupação do Ruhr. Em 11 de janeiro de 1923, as tropas francesas ocuparam o Ruhr para garantir o envio do aço, ferro e principalmente carvão para a França. Várias cidades, fábricas e minas foram ocupadas. Mais tarde, as tropas belgas chegaram. A área foi desmilitarizada. Os franco-belgas, com uma força de 66 mil homens, permaneceram até agosto de 1925 controlando a produção e o envio de carvão para a França. Todos os custos das tropas francesas no Ruhr foram pagos pelo governo alemão.
As tropas francesas. 1923. As tropas francesas e belgas estavam desde 1919 ocupando a Renânia administrativamente. Em janeiro de 1923, no ápice da crise entre a França e a Alemanha na questão das reparações de guerra, Poincaré ordenou a ocupação do Ruhr, o Vale Industrial alemão. 60.000 soldados franceses e 6.000 belgas invadiram a região. Foi dada a ordem de não confraternização com a população civil alemã. A maioria dos militares franceses os tratavam com indiferença, mas alguns com maus tratos.
O exército do Reichswehr alemão. 1923. A recém-formada República de Weimar, criada com a abdicação do Kaiser, necessitava, entretanto, de uma força armada regular para defesa e policiamento do Estado. Assim, em março de 1919, o governo instituiu a Força Nacional Provisória de Defesa, constituída de um Exército Nacional Provisório com um efetivo de 400.000 homens em sua existência e uma pequena Marinha Nacional Provisória. Em janeiro de 1921, foi oficialmente instituído o Reichswehr, englobando todas as forças, de acordo com as limitações impostas pelos aliados no Tratado de Versalhes de 100.000 homens, sem tanques e com pouca artilharia. Durante a ocupação do Ruhr em 1923, apesar de protestos de alguns oficiais ao exército alemão, foi dada a ordem de não resistirem aos franceses. A resistência passiva alemã. Até agosto de 1923, Kuhn incentivou a passividade dos operários e mineiros alemães do Ruhr. Estouraram muitas greves nas minas de carvão, indústrias e ferrovias pararam para evitar ou atrasar o envio de minérios para a França. Durante os protestos, os soldados franceses reagiram à bala em várias cidades alemãs, principalmente em Essen, matando ao todo 130 mineiros. Em agosto, Kuhn foi substituído por Gustav Stresemann, que proibiu a resistência. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães se fortalece. A insatisfação com a situação política e econômica resultou também no surgimento do Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista, em 1919. Baseado em um ideário nacionalista, antiliberal, anticomunista, formado por grupos paramilitares, os Freikorps, culpando os judeus ligados ao capital financeiro pelos problemas econômicos alemães e liderados por seu líder Adolf Hitler, os nazistas tentaram dar um golpe em Munique, na Baviera, em 1923, o Pur de Munique, mas não obtiveram sucesso, sendo esmagados pelas tropas do Reichswehr. Em 1923, com a ocupação francesa do Ruhr e sua posterior retirada em 1925, com todos os materiais exigidos pelos franceses para pagar ações de guerra, fez com que as fileiras do Partido Nazista Alemão engrossassem. 10 anos depois, Adolf Hitler chegou ao poder como chanceler em 1933. A retirada. Em janeiro de 1923, os aliados ingleses protestaram com os franceses pela ocupação do Ruhr, pois acharam que esta ação era uma vingança francesa. Em 1924 foi elaborado o Plano Dawes, acordado com o ministro das Relações Exteriores alemão Gustav Stresser para o pagamento de 1 bilhão de marcos alemães, e em 1927, 2 bilhões de marcos aos ingleses, franceses e belgas.